Programa Primeira Infância Melhor. Município de Dois Irmãos. Dois Irmãos situa-se na região metropolitana de Porto Alegre. Possui aproximadamente 25 mil habitantes. A origem do nome é portuguesa e faz referência aos dois morros que existem na parte sul do município. Sua colonização teve início em 1827, com a imigração de um grupo de alemães. No setor primário, predomina a economia de policultura. E no setor secundário, a indústria calçadista e moveleira. O PIN de Dois Irmãos foi implantado em novembro de 2003. Em 2006, criou o programa em lei municipal e realizou concurso público estatuário para os cargos de monitor e visitador. A equipe é composta por 3 visitadoras, uma monitora e um grupo técnico municipal. Atualmente, Dois Irmãos prepara ampliação para 15 visitadores, com o objetivo de atender um total de 375 famílias, chegando a uma cobertura de aproximadamente 100% das crianças em situação de vulnerabilidade social. O programa Primeira Infância Melhor, na minha opinião, é um dos programas de base, um dos melhores programas de base para a formação do indivíduo. Eu percebo o desenvolvimento das crianças de uma forma assim mais tranquila, né? Porque a família recebe orientação que junto com a criança consegue passar uma educação de base para essa criança, né? Que dá todo esse suporte. E se a família é orientada, a educação dessa criança fica mais tranquila. Ela consegue se sentir amada nessa família, né? Trazer essas crianças para as escolas com uma formação melhor. Porque às vezes as famílias, não é porque elas não querem, mas às vezes também porque elas nunca receberam informação. Com o dia a dia, com as visitas no dia a dia, a gente começa a perceber o envolvimento da família, a motivação, a família olha diferente para essa criança, né? E isso é muito importante. Às vezes a mãe ou o pai não davam um colo para eles e aí com o programa consegue se perceber esse elo, né? Se formar esse elo nas casas, nas famílias, né? A gente percebe assim que as crianças que têm essa caminhada com o PIN, a forma como elas chegam também nas escolas, né? Mais tranquilas, com o olhar diferente, a questão assim do respeito aos professores, aos colegas, né? Porque o programa Primeira Infância Melhor trabalha todas essas questões com as crianças, né? É uma formação de base dessas crianças, né? O desenvolvimento das crianças cognitivo, afetivo, motor, o desenvolvimento global deles é melhor. A gente percebe isso, assim, a destreza deles para resolver as questões, né? Para participar na sala, a tranquilidade, né? Eles fazem com naturalidade também as coisas, até porque já tiveram esse embasamento, né, recebido junto do trabalho com o PIN, né. O programa Primeira Infância Melhor, assim, ele nos proporciona essa experiência, essa vivência com as famílias e o dia a dia de uma família, né? Então, isso, assim, muda também a nossa visão, muitas vezes, enquanto profissional da educação, né? Porque, às vezes, a gente está dentro da escola, a gente não conhece uma realidade efetiva do que está acontecendo naquela família, né? E o programa Primeira Infância Melhor proporciona isso, esse entrar na família, esse conversar, esse estar junto, né? Tudo vai melhorar se você enxergar que é leve, tão leve como o vento a soprar. O amor sempre vai brotar e jorrar. E seja leve, tão leve como o vento a soprar. Se a brabeza vier. Quando vem a visitadora em casa, depois começam os grupos, foi muito importante. Eles têm relacionamento muito bom, com relacionamento entre os colegas, amigos. Por isso que o Marlon é bem desenvolvido nesse lado. Até eu nem brincava com eles, para dizer bem a verdade, né? E ali no PIN eles ensinavam a gente a ser amigo, brincar, participar, a se desenvolver, dar um abraço, dizer assim, filho, eu te amo. Aí eu fui perdendo, né? Perdi a timidez, aí fui aprendendo a ensinar melhor meus filhos pequenos. O Marlon entrou, quando o Marlon chegou lá no colégio, ele era assim, cada semana era uma entrevista marcada, né? 2 horas, assim, a criança ficava e a mãe pegava e trazia embora.
E o Marlon, ele ia, primeiro dia ele chorou para ficar. E os outros choravam para não ficar. Dos meus alunos que participaram do PIN, não tiveram nenhum problema de adaptação no início do ano. São crianças assim que eu percebi logo que eram mais desenvolvidas em alguns aspectos, bem sociáveis, brincavam com os outros coleguinhas que ainda não conheciam e não tiveram nenhum problema assim de relacionamento. E os pais, alguns desses que iam para o PIN, alguns pais eles são bem participativos. Vêm conversar comigo, mandam bilhetes, se vê que eles que eles se preocupam com o filho, que eles participam da vida escolar do filho. De comportamento eu diria assim, da participação deles, né? Que eu vejo que que são famílias que participam, que estão ativos. O que eu percebo é que são crianças que aprendem com muita facilidade, tiveram assim uma facilidade grande em tudo, né? Assim, de trabalhos manuais, a coordenação. Nós agora no primeiro ano a gente começa a estudar mais as letras, o alfabeto. Não é o objetivo do primeiro ano que eles saiam lendo, mas eu já tenho alunos que participaram do PIN e que estão lendo. A diferença que eu percebo é que essas crianças que participam do PIN, elas apresentam assim uma rapidez no raciocínio, elas conseguem realizar as atividades sem a necessidade do professor estar sempre ao lado orientando. O que foi importante para mim, como mãe, né, que eu aprendi a brincar mais com os meus filhos. Os meus filhos, eles eram muito assim retraídos, porque eles ficavam só comigo em casa, né? Depois que eu comecei que a visitadora começou a frequentar a minha casa, eles começaram de se socializar melhor, porque eles tinham um pouco de dificuldade. E então isso ajudou muito eles, muito mesmo. Então, na época que eu participei por muitos anos, muitas mães e a família em geral, a gente nota assim que eles aprenderam a brincar mais, participar mais da vida do filho, ajudar mais, incentivar ao saber deles, né? Se preparar para serem jovens, adultos, mais bem preparados para a sociedade. E brincando, se aprende. E elas vão preparando as crianças para ingressar na escola. Conhecem mais as coisas, as cores, sabem definir os objetos, eles se ligam mais para as coisas, assim. São mais espertos, assim, são mais interativos com as outras pessoas também. Eu acho que o desenvolvimento social da criança, ela fica mais amiga das outras crianças, ela participa mais em grupo, né? Ela procura mais uma amizade com as outras crianças, até mesmo as que ela não conhece. Tudo vai melhorar se você enxergar que é leve, tão leve. Quer saber como é que eu entrei pro PIN? É porque um dia eu fui consultar no postinho, ou a mãe, eu acho que foi a mãe. E daí eu vi uma escada ali embaixo e desci. Daí eu escutei eles falando ali dentro. Daí eu entrei. Daí eu vi que era o PIN. Ó, as crianças no PIN aprendem a brincar direitinho. E as outras aprendem a brincar meio diferente das crianças do PIN. Brincam sem brigar, né? Aprende a brincar. Aprende a brincar sem brigar. Como meus coleguinhas do colégio, eles não participaram do PIN. E eles brincam e às vezes dá confusão. E eu sempre tô fora das confusões. Só porque eu participei do PIN. O conselho que eu dou é para as mãezinhas novas, as mães que estão começando agora, né? Aproveitar essa oportunidade que o PIN está oferecendo, que o governo oferece uma coisa muito, muito boa mesmo, porque
É um conjunto de uma família. O PIN se torna uma família. Eu queria que todas as crianças que não foram no PIN participem agora esse ano. E ano que vem também. Porque o PIN é bem mais legal. Lá aprende mais coisas ainda. Tudo vai melhorar se você enxergar que